Amém. Quero lembrar vocês que nós estamos esse ano passando por um processo de renovação. Então nós estamos trabalhando na nossa igreja, em cada um de nós, por esse processo de renovação. Temos algumas áreas que nós estamos tratando com a igreja toda e algumas áreas, eu acho que cada um de nós estamos tratando também das nossas vidas nesse processo. Estamos falando sobre esse tema, cuidando uns dos outros. Semana passada, o João falou sobre esses assuntos, ele esteve aqui conosco e nos falou sobre amizades espirituais. Esse é o assunto que a gente tem lidado aqui, amizades espirituais. E o que ele nos mostrou a semana passada, algumas práticas que podem nos ajudar a construir as amizades espirituais. Então vamos ver algumas delas que foram faladas semana passada. Participar regularmente dos cultos e dos eventos da igreja, isso ajuda a gente a criar relacionamento. Porque você está aqui, você vê as pessoas, você se conecta, você conversa, você se une com elas. Então, para criar amizades espirituais é muito importante. Não adianta você não estar no culto e não estar nos eventos. Você não vai criar relacionamento, é muito difícil. Segundo, juntar-se a uma igreja em casa para estudos bíblicos. Por quê? Porque é na igreja em casa que a gente tem um tempo juntos e criar comunhão mais próximo, de construir nossas parcerias, de a gente estar junto um com os outros, de ler assuntos mais específicos da Bíblia, de ter um grupinho que tem o mesmo sonho, o mesmo desejo, o mesmo coração, de levar a palavra adiante. Então você, membro dessa igreja, nós sempre encorajamos você a estar numa igreja em casa. Segundo, envolva-se terceiro, atividades de voluntariado, na igreja ou fora da igreja. Então seja um voluntário. Voluntário para servir em qualquer área, para cantar, para tocar, para servir no som, na mídia, para varrer, para limpar, para estar na nova geração, para estar com os jovens, para estar no ministério da família, para estar no ministério de solteiros. O que não falta para nós hoje é áreas que a gente pode exatamente se envolver. E também eu quero aconselhar e encorajar você a se envolver também com os necessitados, lá no seu bairro, de você ter um coração, envolver-se em alguma coisa que você vai dar seu tempo, seu coração, pode investir seu dinheiro também. Isso ajuda muito a criar relacionamentos, amizades espirituais. Número 4. Procure oportunidade para orar com outras pessoas. Eu quero encorajar a gente a procurar essas oportunidades. Orar aqui na igreja, orar depois do culto, orar durante a semana, ligar um para o outro, orar por telefone. Isso vai criando laços, relacionamentos. Na oração nós somos vulneráveis. Na oração nós somos quem nós somos e as pessoas vão nos conhecendo. Então, como que a gente cria essas amizades espirituais? Exatamente, uma das maneiras também é a gente orando um com os outros. Número 5, organize encontros com outros membros da igreja fora do ambiente da igreja. Então, irmão, irmã, meus amigos, casados, solteiros, abra a porta da sua casa, convide mais pessoas, tenha saídas, vá para parque juntos, crie amizade, passe tempo com as pessoas, construindo. Isso é um dos objetivos muito fortes que eu e a Sandra temos exercido esse ano. A gente tem tido mais saída, temos almoçado com mais pessoas, temos tido mais convívio com pessoas, porque nós sentimos falta disso o ano passado, que a gente não deu muita ênfase nisso. E esse ano a gente está dando bastante ênfase de construir muito e criar cada vez mais amizades espirituais dentro da igreja. Agora, o que pode impedir a gente de ter amizades espirituais sinceras? Então agora eu convido a Sandra e ela vai nos ajudar aqui com isso. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Então, eu queria falar algumas coisas dentro do que pode impedir a gente de ter amizades espirituais sinceras, profundas. Uma delas é superficialidade. E a superficialidade está ligada com a religiosidade. A gente aparece, está aqui, mas é superficial, não tem relacionamentos profundos, não abre o coração, se satisfaz somente com vir à igreja e participar das atividades. Então, isso é religiosidade, isso atrapalha muito a gente de ter amizades espirituais sinceras e profundas. Outra coisa é medo e amargura. O medo e a amargura, elas podem nos tornar pessoas inativas ou reativas, mas não transformadas. Então, muitas vezes nós temos medos, e todos nós temos medos, todos nós.
Uma coisa é ter medo, outra coisa é ser controlado pelo medo. Então, muitas vezes nós temos medo de ser julgados, rotulados, incompreendidos, medos de se expor verdadeiramente quem você é, porque as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar de você, porque ela tem uma imagem sua, de como você é, de como ela te vê, e você poder ser vulnerável, aberta, você ficar com medo da sua imagem. Posso dizer que esse é um dos meus medos. Outra coisa é medo de se expor, de quem você é e não ser aceita. Medo de depender das pessoas e não de Deus. Não preciso de amizades profundas e nada disso, porque eu tenho Deus e Ele é suficiente. E você tem medo de colocar, às vezes, pessoas no lugar de Deus. É importante isso, mas muitas vezes é o medo que te impede, e isso não é bom. Medo de erros do passado se repetirem, medo de ser controlada, né? O medo de se machucar, o medo de você machucar pessoas, medo de você falar a verdade e perder a amizade, medo de ouvir a verdade. Então, muitas vezes, o medo e a amargura podem nos fazer assim, inativos. E a gente, às vezes, só frequentando a igreja, não se envolvendo de todo o coração, não se comprometendo. O seu corpo está aqui, mas o coração não. Né? Então, os medos acabam impedindo de a gente colocar todo o nosso coração. Então, te torna inativo. Ou o medo, a amargura pode te tornar reativo. Então, quando a gente tem lentes do medo e da amargura, qualquer situação que te lembre do passado, ou te lembre um fato doloroso, você levanta um muro de inacessibilidade. Então, a sua reação é se proteger, por causa do medo. Talvez você foi machucado e você não quer ser de novo. Às vezes, a reatividade, às vezes fica difícil de você ouvir a verdade. Quando alguém te fala algo, a lente do medo, da amargura, ou do orgulho, você se vê atacado. Você não vê algo para te edificar, para querer tirar o melhor de você, mas você se vê atacado. E aí você quer se defender. Então, a sua fala é reativa, ela não é aberta, você já se defende, você é aberto de uma forma reativa. Fala o que você pensa, porque você está querendo se proteger, ao invés de trazer uma fala vulnerável, mas você quer manter distância para você se proteger. Então, o medo te deixa assim, inativo, reativo. Então, em 1 João 4, versículo 17, está aqui. Fala assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não é ter o medo, é ser controlado pelo medo. Porque quando a gente deixa o medo falar mais alto, a gente realmente impede que o amor flua através de nós. Então, o medo lança fora o amor, mas o amor lança fora o medo. Né? Então, o quanto esse desejo da gente poder olhar para o nosso coração, muitas vezes, e ver o que está lá. Então, para a gente poder, como a gente tem falado nos nossos últimos encontros, o desejo de Jesus é que a gente seja um. Como que a gente vai poder ser um? O medo nos afasta uns dos outros. A gente vai poder ser um somente por meio do amor. E o amor expulsa, porque o amor expulsa o medo. O amor vai te dar outra lente para você ver o mundo, ver as pessoas, as circunstâncias que você está vivendo. O medo torna para você as pessoas, às vezes, uma ameaça. Mas o amor torna as pessoas bem-vindas na sua vida. O medo te isola, o amor te une. Então, como a gente poder perceber, muitas vezes, o nosso coração, como que está reagindo o meu coração com questão dos relacionamentos, de relacionamentos serem sinceros e profundos. Então, a gente muitas vezes precisa perceber nossas reações, o estado do nosso coração, porque as nossas reações, elas refletem o nosso coração. Então,
às vezes a gente acha que aconteceu alguma situação na sua vida no passado, ou com alguma pessoa, alguma circunstância, você acha que você está curado, mas aí algo acontece, e aí você vê sua reação, e a sua reação não é boa. Aí isso mostra que você não está curado. Então é importante que a gente possa perceber o nosso coração e buscar de fato a cura. A gente poder ser vulnerável com Deus, vulnerável com uma amiga espiritual, de você falar o que você percebeu no seu coração, para que vocês pudessem orar juntas, ler a Bíblia juntas, buscar a vontade de Deus, né? E a gente poder fazer um acompanhamento um com o outro, de poder ajudarmos a vencermos nossos medos. E principalmente, a gente saber que Deus quer construir isso, Ele quer nos curar, o desejo dEle é nos curar. O desejo dele é que a gente seja livre. Outra coisa que nos impede é a amargura. A amargura é uma tampa para a nossa vida espiritual, ela não deixa o amor de Deus fluir. E ainda, por cima, a amargura contamina outros, como a Bíblia fala, né? Então, a amargura ela é um sentimento de descontentamento, que pode ser, às vezes, brando, mas que pode também deixar resquícios, que podem durar muitos e muitos anos. Às vezes, quando ela é evidente, é possível perceber no semblante, nas palavras, no gesto, na atitude de uma pessoa. Mas quando ela é sutil, às vezes nem mesmo a pessoa às vezes percebe. Mas quando ela é sutil, a pessoa acha que ela está curada, ela acha que ela liberou perdão, ela acha que está tudo bem com a situação, com a pessoa, mas, na verdade, no fundo, não há uma entrega de coração. Né? Ela está presente nas atividades, executa as atividades, as responsabilidades, vem na igreja, mas não dá todo o coração. Não tem toda a entrega. Tem algo ali. E, às vezes, quando ela fala da situação ou da pessoa, às vezes há uma crítica, uma postura de vítima. Puxa, a pessoa fizeram isso comigo. E, às vezes tem coisas que só a pessoa sabe e não está tratando, e, às vezes, nem mesmo ela sabe. Mas a sua reação pode te mostrar isso. Né? Então, algumas dicas para saber se você tem resquícios de amargura. Você se sente por inteiro na igreja? Não só presente, mas se sente por inteiro? Quando vem uma situação que te remete ao passado ou à sua dor, como é que fica a sua dinâmica interna? Como é que você fica dentro? Fica agitado, incomodado, com raiva, indignado? O que aparece dentro do seu coração? Porque, às vezes, essa irritação, essa impaciência revela alguma coisa para nós. E a gente precisa ir à luz do Espírito Santo para pedir para Ele mostrar o que está dentro do nosso coração. Existe um desencantamento, né, com a igreja, um desencantamento com os relacionamentos, você está desacreditada de relacionamento. Existe isso no seu coração? Quando há isso, esse desencantamento, esse desacreditar, a gente não dá todo o coração para o outro. Embora presente, mas não ativo. Está ativo, vindo, faz as coisas, está nos ministérios, serve, canta em tudo que você serve, mas ainda o coração, você sente que tem alguma coisa, que não está todo o coração lá. Então, pensa para Deus revelar seu coração. Como fala em Salmo 139, né? Ele fala, se algo não agrada, pede para Ele te sondar, para Ele te revelar, para Ele te libertar. Porque o Espírito sonda, o Espírito conhece nosso coração, conhece melhor do que a gente, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Já te falei, né? Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Então, Ele te conhece. Então, pede para Ele te revelar se há algo, se há algum medo, se há algum resquício de amargura no seu coração. Anseie pela liberdade, anseie pela cura. Anseie até você se sentir livre para você poder amar e se entregar. Anseie por esses valores do reino de Deus. Para que a gente possa desfrutar as amizades
e a unidade que tanto Jesus pede para nós, que Ele intercede para que a gente experimente, para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, anseie por essa liberdade, né? Não se satisfaça em vir à igreja, mas por ser livre, por estar unido com Cristo. Em Provérbios 27, 9, tem um versículo que diz assim, eu quero ler numa outra tradução, uma tradução da Paixão, que diz assim: doces amizades refrescam a alma e despertam nossos corações com alegria, pois bons amigos são como o óleo da unção, que produz o incenso perfumado da presença de Deus. Vou ler de novo. Doces amizades refrescam a alma e despertam nossos corações com alegria, pois bons amigos são como o óleo da unção que produz o incenso perfumado da presença de Deus. Quando nós temos uma amizade íntima, profunda, sincera, a gente desfruta da presença do próprio Deus, porque Cristo está em nós e entre nós. Então, quando você está curado, libertado, você se torna um canal do Espírito de amor. Do amor que flui através de você, abençoando outros. Assim como Jesus. Jesus era livre. Ele não era escravo de nada. E ele podia, então, abençoar outros. Em Gálatas 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, nós somos livres, fomos livres, e Jesus, a palavra diz para que não deixemos nada, que nada nos escravize de novo. Então, nem medo, nem amargura, nem superficialidade, nem religiosidade, para que a gente possa ser muito verdadeiro, sincero, livre com os nossos corações, uns com os outros, e a gente poder se render ao espírito de amor e de unidade. Esse é o desejo, é a oração de Jesus, em João 17. A gente poder se render, então que a gente possa realmente desfrutar dessa liberdade para a qual nós fomos chamados, que a gente preste atenção no nosso coração, e a gente seja liberto mesmo. O desejo de Deus é libertar nossos corações, para que a gente possa ser livre, para obedecer a Ele, porque o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Como Ele diz, querer desfrutar dessas amizades que são como se a gente estivesse na presença de Deus. Esse é o desejo e a beleza do cristianismo, a beleza dos relacionamentos, de acordo com a palavra de Deus. Então, algumas perguntas para a gente conversar nas nossas rodas de conversa. Fala assim: você tem pelo menos 5 amigos espirituais e um deles é seu parceiro de discipulado? Se sim, ela acontece, essa parceria? Com qual frequência? O que te impede? Se não acontece, o que te impede? Tem alguma dessas coisas? Medo, amargura, superficialidade, religiosidade? E essa questão se acontece, né? Às vezes a gente fala assim: vamos marcar? Vamos marcar. Sim, vamos marcar. Se vamos marcar, fica 1, 2, 3, 4 meses. A gente agenda algo quando a gente quer estar presente. Se você tem uma consulta médica, você agenda porque você quer estar presente. Uma festa, você agenda, lembra lá no seu coração, tem aquilo ali marcado, porque você quer estar presente. Quando eu falo, vamos marcar, você não quer estar presente. Se você quer estar presente, você pega a agenda e marca. Tal dia nós vamos marcar, esse é o nosso tempo, vamos deixar fixo, por quê? Porque a vida corre. O ritmo da nossa vida, se a gente não agenda, o ritmo da nossa vida nos engole. E aí a gente fica apenas existindo, só fazendo um monte de coisa, existindo, mas não vivendo. Então, quando você agenda, você faz o que é importante. Você faz o que você vai te edificar, algo que vai te ajudar a crescer. Então, quando você agenda, porque aquilo é importante, porque você marca e você quer estar presente. Então, fica a dica. 2, pontue 2 áreas que você deseja ser mais como Jesus esse ano, e como a sua parceria, sua amiga espiritual,
pode ajudar você nisso que você quer ser mais parecido com Jesus. Tá bom? Então, que a gente possa se dividir nas nossas rodas de conversa.